Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu pedi que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 101. E depois que nós fizermos a leitura do texto, eu vou lhe pedir outro favor, para que você não feche. Continue no Salmo 101, amém? Amém, irmãos? Amém. Diz assim o texto sagrado. É um salmo de Davi, né? Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Aos que às escondidas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Meus amados irmãos, existem alguns textos bíblicos que claramente espelham para nós a tensão ou o desafio que nós vivemos. Você não precisa abrir, eu vou citar alguns textos. Por exemplo, João capítulo 17, verso 16, a palavra do Senhor diz o seguinte: eles não são do mundo, como também eu não sou. A pergunta a ser feita é: quem é esse a que Jesus se refere quando diz eles não são do mundo? São os escolhidos, são os cristãos. Outro texto que muito fala ao meu coração é Tiago 1,27. Quando o irmão de Jesus, Tiago, diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. E lá no finalzinho do versículo 27 ele diz o seguinte: a si mesmo guardasse incontaminado do mundo. Mas eu ainda chamo a sua atenção para um terceiro texto, obrigado, que fala claramente a respeito desse desafio que nós temos. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpados, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Interessante que o primeiro texto que eu li diz o seguinte: no mundo, mas não do mundo. O segundo texto diz: guardar-se incontaminado do mundo. E o terceiro texto de Filipenses 2,15 nos diz que nós somos inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Qual a pergunta que surge mediante a leitura deste salmo que nós acabamos de ler, em conjunto com esses textos que eu acabei de citar? Primeira pergunta: é possível ser puro e santo num mundo bombardeado diariamente pela perversidade? A pergunta que eu lhe faço dessa pergunta. Segunda pergunta: é possível, irmãos, ser íntegro num mundo de corrupção? Terceira pergunta: é possível ser fiel num mundo de sedução? O salmo que nós acabamos de ler, o salmo de número 101, a resposta que Davi nos diz é o seguinte: é sim. É possível, sim. E interessante que eu vou dividir essa ministração dessa noite em 3 pontos. Primeiro ponto, o verso 1, do Salmo 101, e o verso 2, apenas a parte A, quando diz o seguinte: Davi diz: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro?
Primeiro ponto aqui nessa noite para nós pensarmos. Integridade cristã começa com relacionamento com Cristo. Integridade cristã começa com relacionamento com Cristo. Parece-me que no verso de número 1, Davi está dizendo que louvaria a Deus, falaria dos seus grandes feitos, aonde? Dentro da sua casa. Veja se não é. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Quando virás ao meu encontro? Interessante. O que é que Davi está dizendo? Que na casa dele, debaixo do teto dele, ele cantaria para que a família dele pudesse ouvir sobre a bondade de Deus. Que resolução, irmãos, importante para nós que queremos andar com Cristo. Qual? Dentro do nosso lar, assim como Davi, a resolução que nós devíamos tomar era de expor a nossa família, assim como fez o rei Davi, como Deus tem sido compassivo para conosco. É isso que Davi está dizendo. Em minha casa eu vou testemunhar da tua bondade. E bondade é o que Deus nos dá, sem nós não merecermos. Davi expressa isso no verso de número 1 e no verso de número 2. E eu faço uma pergunta aqui a todos nós que estamos aqui. Será que no dia de hoje nós fizemos isso? Nós já expressamos para nossa esposa, para os nossos pais, para os nossos filhos, ou seja, de uma forma audível, na nossa família, o que Deus tem feito por nós? A provisão de Deus na nossa vida, a manutenção da sua vida biológica. Será que nós agradecemos sobre isso? O lugar de refúgio onde nós temos hoje para reclinar a nossa cabeça ao voltarmos para casa, uma cama para dormir, um teto para nos cobrir. Será que você já refletiu acerca dessas coisas? Acerca dessas necessidades que Deus tem em maior grau ou em menos grau, suprido para a nossa vida, para mim e para a sua. A longanimidade que Deus deu a você de conviver com seu cônjuge. Porque casar é um desafio. Casamento é um desafio. Quantos homens casados tem aqui? Sabe o que eu estou dizendo? Casamento não é para os fracos. Casamento é para quem tem dom. E será que você já agradeceu a Deus que não foi a força do seu braço que manteve você casado até o dia de hoje? Que não é a força de teu braço que deu teus filhos, que podem não ser os melhores, mas foi aquele que Deus designou para você. Veja, irmãos, como Deus tem sido bom para conosco. Tudo isso vem de Deus, e Davi diz: Senhor, eu não me esquecerei disso. Por mais humilde que seja a nossa casa, por mais humilde que seja a nossa família, por mais que na vida dos nossos filhos falte direção, porque às vezes falta, mesmo assim nós temos que cantar a bondade de Deus e dizer: Senhor, como tu tens sido bom. Mas interessante que Davi não só canta a bondade de Deus. Davi diz no verso 1 o seguinte: eu cantarei a respeito da bondade, mas também da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Eu faço a pergunta aqui a você: o que aqui significa justiça? É a capacidade, irmãos, que nós temos, isso tem faltado muito no meio cristão. É a capacidade que Deus nos dá, de permitir que nós vivamos com a nossa família de forma pacífica e ordeira. Eu posso dizer uma coisa aqui a você? Evangelho não começa aqui. Não. Evangelho começa no lar. É mesmo. E se o nosso evangelho não funciona no lar, ele não vai funcionar bem em lugar nenhum. E Davi está dizendo: eu cantarei a tua bondade, mas eu também cantarei a tua justiça. Por que ele faz essa diferenciação? Porque bondade é o relacionamento que você tem com Deus. O relacionamento que você tem com Deus em oração, em leitura da palavra, em devocionais, em momentos de quebrantamento. Mas justiça aqui é o relacionamento que você tem com o seu próximo, que nós temos com o nosso cônjuge, que nós temos com os nossos filhos, que nós temos com os nossos pais. E uma coisa que Deus pede, irmãos, a todos nós homens que estamos aqui, duas mulheres pelo menos, é que nós sejamos honestos
nesses relacionamentos. Honesto com tua esposa, honesto com teus filhos, honesto contigo mesmo, honesto com teus pais. Porque não adianta você ser uma pessoa religiosa e não mudar de vida. Então ele começa a dizer exatamente isso aqui. Olha o que diz o verso 2, a parte A apenas do verso 2. Diz o seguinte: eu quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Ô irmão, se há uma coisa na vida desse rei que ele ansiava, era que Deus falasse com ele. Quando virás ao meu encontro? Senhor, quando tu falarás de novo comigo? Quando é que eu vou ouvir de novo a tua voz, Senhor? E ele diz: eu quero com sabedoria. Eu lhe faço uma pergunta aqui. Para você, o que é sabedoria? Eu sei que você pode estar pensando aí: pastor, é quando eu estiver na universidade pagando cálculo 3, física 3, né? Isso a sabedoria é, mas não é a sabedoria que a Bíblia está dizendo aqui. Sabedoria aqui, que Davi quer dizer, é você começar a olhar para a vida com os olhos de Deus. É você saber qual é o plano de Deus para você. Tem muita gente que está há 30 anos dentro da igreja, não sabe qual é o plano de Deus para ele. E é simples. O plano de Deus para cada um de nós que estamos aqui é que nós sejamos parecidos com o filho dele. Vamos conseguir, pastor? Não, mas a perfeição é a nossa meta. Nunca seremos perfeitos aqui, mas eu quero dizer uma coisa aqui a você: nós temos que ser maduros, irmãos. A igreja tem que criar maturidade. E maturidade, irmãos, a gente só adquire quando Deus fala conosco, quando Deus vem ao nosso encontro. E é isso que Davi está dizendo aqui. Algumas reflexões aqui para nós nessa noite. Primeiro, olhando para esse verso 2, a parte A apenas desse verso. Olhe para o seu casamento com a visão de Deus. O que Deus pensa sobre casamento? Olhe para esse dom que Deus lhe dá. Talvez haja aqui muitos irmãos aqui casados. Comece a olhar para seu casamento com a visão de Deus. Eu não sei porque Deus está me levando a ministrar dessa maneira, queridos. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Se na primeira crise matrimonial, na segunda ou na terceira, você pensa em arrumar suas malinhas e ir embora, era melhor você nunca ter casado. Aquilo que Deus uniu, não separe o outro. E casamento é coisa séria. Davi está dizendo: eu quero com sabedoria. Com sabedoria, Senhor. Refletir no caminho da perfeição. O que é que ele estava dizendo? O que eu vou pensar à luz da tua sabedoria sobre casamento, Senhor? Que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós não temos essa visão? Porque o nosso maior ídolo, irmãos, não é Deus, é o ego. A principal doutrina, irmãos, não é a Bíblia, é a autonomia. Nós estamos criando uma geração de crentes que não dá mais satisfação a ninguém. Perdeu-se respeito por pai, perdeu-se respeito por pastor, perdeu-se respeito por padre, perdeu-se respeito por professor. Vão obedecer quem? Então o maior ídolo dessa geração é o ego. A principal doutrina dessa geração é a autonomia. O ato central de adoração é estar intertido. Interessante, as pessoas vêm para a igreja como um clube social, meus irmãos. Eu vi vindo aqui a rádio agora para chegar aqui, e o irmão dizia exatamente isso. Hoje as pessoas têm igreja não como digamos assim, a responsabilidade de fazer missões, não. Vem para a igreja como um clube social. E quais são os nossos santuários hoje? Não é mais a presença de Deus, irmãos. Infelizmente não, é a internet. Veja como muitas vezes nós estamos distantes. E os joelhos da igreja têm se dobrado perante o quê? Perante corpo perfeito. Perante, irmãos, fantasias sexuais. Essa, infelizmente, é a situação que nós vivemos hoje. Mas eu vou um pouquinho adiante. Quando ele diz: quando virás ao meu encontro, é como se Davi estivesse dizendo o seguinte: Senhor, como é bom provar da tua bondade. Como é bom, Senhor, provar da tua justiça.
mas expressá-la, Senhor, é fundamental. Portanto, me visita, Senhor, me ensina, Senhor. Só tua sabedoria, Senhor, fará com que o meu caráter não seja corrompido. Só a tua bondade, Senhor, só a tua bondade é que me levará à santidade. Meus queridos irmãos, nós não conseguiremos dar um passo à frente se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus sobre cada um de nós aqui nessa noite. Mas surge uma pergunta mediante o que eu falei até agora. Eu lhe questiono o seguinte: como Deus faz isso na vida de um homem? Como é que Deus pode fazer na vida de um homem que ele começa a agradecer pela bondade dele, de Deus, pela sua justiça, e refletir no caminho da perfeição? Como Deus faz isso? Só nos enchendo do Espírito Santo. Interessante, irmãos, há muitas pessoas, quando você se converte, o Espírito Santo passa a habitar em você. A palavra de Deus nos diz isso. Contudo, Paulo diz lá em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Porque, embora nós o tenhamos, não se encher do Espírito é pecado. Me permita um parênteses aqui. Certa vez eu ouvi um pastor, ele foi pregar em certa igreja, e um diácono chegou para ele e disse: mas pastor, nós temos que disciplinar o diácono fulano de tal. E o pastor perguntou: por quê? Ele disse: porque ele chegou aqui na igreja cheio de vinho, bêbado. Aí o pastor disse: é verdade, nós temos que disciplinar o irmão porque ele está cheio de vinho. Mas eu lhe faço uma pergunta: quantos irmãos aqui já foram disciplinados porque não estão cheios do Espírito? Qual é a diferença que esse pastor estava dizendo? Que quando se é cheio de vinho, perde-se a direção, perde-se a sabedoria, perde-se o discernimento, peca-se e acha que não está mais pecando. Eu tenho um conselho aqui, irmãos, que eu vinha ministrando, eu vinha no carro, eu vinha orando: Senhor, fala com aquele povo, Senhor. Pela tua infinita graça e pela tua infinita misericórdia, fala com aquele povo, Senhor. Que esse culto seja um culto, Senhor, que vai falar. Eu tenho um recado para dar aqui a vocês. Se você está em pecado, isso não dói mais. Sua situação é triste. Se você está em pecado, isso já não lhe incomoda mais. Você sai com a cara mais lavada do mundo de manhã de casa. Entra em casa com a cara mais lavada do mundo. Meu querido, sua situação espiritual é terrível. Não é o Espírito Santo que lhe guia, não, meu querido. Você pode estar cheio de tudo, menos do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo governa alguém, é isso que Davi está dizendo: esse alguém é dominado por ele. Quem domina a pessoa é o Espírito Santo, não é outra coisa. O Espírito Santo nos leva a discernimento, a sabedoria, nos leva ao equilíbrio. Eita! Essa é a grande realidade. Davi está dizendo exatamente isso aqui. Quando o Espírito nos controla, os resultados são vistos dentro do lar. Olha, lança um desafio aqui nessa noite. Chegue em casa hoje, você que é casado, diga: minha filha, o que é que você acha do modo que eu trato você? É bíblico? Chegue hoje para seus filhos e diga: filho, papai é um homem de Deus. Que nota você dá, papai? Filho que está aqui nessa noite, chegue para seu pai hoje à noite e diga: pai, biblicamente falando, talvez ele seja um pagão, mas diga para ele o que Deus espera de você como filho. Ou talvez ele seja um crente. Chegue para ele hoje, para seu pai ou para sua mãe, diga: mamãe, papai, o Espírito Santo me controla. Vocês têm visto isso em mim? É isso que Davi está dizendo aqui, irmãos. Eu quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Senhor, quando tu virás ter comigo? Quando é que tu vai falar comigo de novo? Quando é que tu vai me visitar de novo, Senhor? Primeiro ponto: entrega em integridade. Começa com relacionamento com Cristo. Glória. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Esse é o primeiro ponto aqui. Oh, glória. Segundo ponto, vai do verso 2, parte B, até o verso 4. Vamos lá para ele, olha aí para a Bíblia.
Porque eu sou feio, pobre, moro longe, ainda torço pelo Campinense. Não dá para olhar muito bem para mim, né? Então vá para o verso 2, parte B. Diz assim o texto sagrado: em minha casa, porque, irmãos, andarei com sinceridade de coração, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará em mim. Verso 4: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Segunda verdade aqui, se o primeiro ponto de alguém que é controlado por Cristo é ter relacionamento com Cristo, o segundo ponto aqui significa o seguinte: integridade cristã revela-se em casa. Olha o que Davi diz na parte B do verso 2: em minha o quê? Em minha casa. Ou seja, há muita gente, irmãos, que é famoso do portão da casa para fora, mas dentro de casa, né? Aí Davi diz: em minha casa, dentro da minha casa, debaixo do meu teto, com as pessoas que mais me conhecem, em minha casa, eu andarei com sinceridade de coração. Por que Davi faz essa declaração? Porque piedade começa-se dentro de casa. É onde primeiro se manifesta o avivamento, é dentro de casa. E essas coisas, essa sinceridade, né, que ele diz aqui, tem que vir partir, melhor dizendo, primeiro lugar, no nosso lar. Você poderia perguntar: pastor, como é que a sinceridade ela é demonstrada dentro da minha casa? Eu vou lhe dar alguns pontos aqui nessa noite. Primeiro, convicção do pecado. Ou seja, a sua família tem que saber através de você o que pode e o que não se pode fazer à luz da Bíblia dentro da sua casa. Segundo, seriedade nas coisas espirituais. Meus amados irmãos, nossos filhos, eles não são arrastados apenas por palavras. Nossos filhos são arrastados principalmente por exemplo. A vida, na realidade, eu comparo a vida a um grande teatro. E nós, pais, estamos no palco. Com as nossas atitudes, ou nossos filhos nos aplaudem, ou ele nos rejeita. Então, os nossos filhos têm que ver a maneira como a gente toma Santa Ceia. Nossos filhos têm que ver a maneira como nós ofertamos na igreja, como nós dizimamos na igreja, como nós amamos a palavra de Deus, a nossa frequência nos cultos. Nossos filhos precisam ver isso. Então, seriedade nas coisas espirituais. Terceiro lugar, preocupação suprema com a glória de Deus. Por que eu digo isso aqui? Como o nosso testemunho é importante. A partir do momento que você bota uma Bíblia debaixo do braço e você diz, por exemplo, na sua rua, no ambiente de trabalho, certo? No meio social que você convive, que você é crente, é como dizia o grande evangelista Moody: as pessoas começarão a lhe ler. Antes de ler a Bíblia, o incrédulo vai primeiro ler você. Veja que coisa interessante, né? Então, é exatamente isso, é exatamente assim como as coisas, irmãos, acontecem. Interessante. Para você, o que é um homem de Deus? Para você, o que é uma mulher de Deus? Quando Davi diz: em minha casa andarei com sinceridade de coração. Irmãos, a gente está muito enganado às vezes dentro das igrejas. A gente acha que mulher de Deus e homem de Deus é aquele que prega muito. E não necessariamente é. A gente acha que homem e mulher de Deus é a pessoa que entrega muitos folhetos evangelísticos. Eu não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, é certo. Mas isso não caracteriza um homem ou uma mulher de Deus. A gente pensa que homem e mulher de Deus é aqueles que cantam demais, que louvam demais, que têm uma voz fora do comum, infinitamente melhor do que a sua e a minha. Eu quero dizer a você que não necessariamente significa que essa pessoa é um homem ou uma mulher de Deus. Por quê, pastor? Por quê? Porque homem e mulher de Deus significa, principalmente aqui para os homens, homens que santificam suas esposas.
Talvez seja chocante o que eu vou dizer aqui a você. O pastor da sua casa é você, que é crente. A sua mulher, não é ela que tem que puxar você para vir para a igreja, é exatamente o contrário. O sacerdote é você. Você tem que chamar a sua mulher para ler a Bíblia, para orar junto com você, para vir à igreja junto com você. Homem e mulher de Deus é exatamente isso aqui. Integridade na vida do lar. Portanto, faça isso. Outra coisa, pais que investem na vida dos filhos. Por que isso é importante? Porque nós pais, a gente pensa que a nossa missão é a seguinte: dar comida, vestir, dar um teto, educar. É responsabilidade nossa, sim. Mas o maior desafio de um pai cristão, sabe qual é? Ensinar o seu filho o caminho do Senhor. Ensinar o seu filho a temer ao Senhor. Esse é seu maior desafio como cristão. Não é tarefa do pastor simplesmente não, meu irmão. É tarefa sua, é tarefa minha. Interessante, sabe? Em um mundo desafiador que nós vivemos, no qual nós estamos inseridos, como é que isso pode acontecer? Isso o que, pastor? Deixa eu me relembrar. Você andar na sua casa com sinceridade de coração. Como você faz isso? Meu irmão, não tem outro meio, a não ser praticando a palavra. A não ser praticando a palavra. Nós temos uma geração analfabeta de Bíblia. Eu recebi essa semana na nossa igreja uma família. Sabe por que essa pessoa veio para a nossa igreja? Porque na igreja onde ela estava, o pastor disse o seguinte: fizeram um culto de jovens lá, um encontro de jovens, e o pai dessa criança não permitiu que ele fosse. E o pastor simplesmente chegou para aquela criança e disse o seguinte: quem manda em você sou eu. Diga a seu pai que ele está errado e venha para a igreja. E o menino foi. E aquilo, de uma certa forma, criou uma espécie de desconforto entre a família, no meio da família, para com a igreja, principalmente do pai que não era cristão. Ou não era, melhor dizer. Mas o segundo ponto foi pior. Em pleno domingo à noite, o pastor abriu a Bíblia e disse: é o seguinte, aqui na nossa igreja hoje nós não temos nada com Bíblia. O que Deus tem para falar para você e para mim vai sair daqui. E a mulher disse: eu estou no caminho errado. Eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado. Por que eu estou dizendo isso aqui nessa noite? Porque nós temos que vigiar o que nós estamos ouvindo, de quem nós estamos ouvindo, o que está sendo ministrado. E eu tenho algo para lhe dizer aqui a você. Se o pregador não diz o que a Bíblia está dizendo, Deus não está falando. Porque Deus não tem compromisso com palavra de pregador. Deus tem compromisso com a palavra dele. E a palavra dele tem que ser exposta de forma o quê? Correta. Né? Exatamente como está aqui nas Escrituras. Mas olha para o verso 3. Ainda falando sobre integridade no lar. Davi diz uma coisa muito interessante aqui. Olha o que ele diz: eu não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Irmão, que declaração! Há quase 3.000 anos atrás, esse homem de Deus levanta-se e escreve isso: eu não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Para você, o que é uma coisa injusta? Interessante que no original aqui, a palavra injusta é Belial. Né? Ele está dizendo: eu não porei coisas de Belial diante dos meus olhos. O que significa a palavra Belial aqui, ou coisas injustas aqui? É tudo aquilo que não presta. Davi está dizendo: eu não colocarei os meus olhos naquilo que não presta, naquilo que não tem valor, naquilo que vem a me destruir. E sinceramente surge, irmãos, alguns questionamentos para a nossa vida aqui nessa noite. O que nós temos assistido? Aonde nós estamos navegando na internet? O que nós temos visto? É exatamente isso aqui que Davi está dizendo. E por que ele tomou essa decisão? Porque coisas como, por exemplo, Big Brother,
Coisas como, por exemplo, vídeos indecentes, coisas como, por exemplo, filhos indecorosos. Isso mata a gente. Isso destrói a gente. Por que isso destrói, pastor? Porque, irmãos, elimina o fundamento, irmãos, sólido da família. Isso destrói família. Isso corrompe filho. Isso destrói casamento. Destrói por quê? Porque são coisas inúteis. São coisas inúteis. Hoje, quem sabe, você está aqui nessa noite e você precisa tomar uma decisão firme em sua vida. Quem sabe hoje, irmãos, nesse dia 19 de agosto de 2023, Deus nos reuniu aqui nessa noite para falar com pessoas aqui que precisam tomar uma decisão firme. Que decisão é essa? De não mais se contaminar. Por quê? Porque a Bíblia está nos exortando a fazer isso. Qual era a decisão do salmista aqui? Eu não vou mais me deliciar nessas coisas, em coisas mais, em coisas ruins. Eu não vou mais desejá-las. E pior, ou melhor dizendo, eu não vou mais tolerar. Eu não sei se você sabe. É um dado, não é nada da minha mente, é um dado verdadeiro que eu vou dizer aqui. Eu não tenho um número do Brasil, mas eu tenho um número pelo menos dos Estados Unidos, e mais ou menos é o mesmo no Brasil. Mais da metade da igreja evangélica brasileira está envolvida em pornografia. Aliás, da igreja norte-americana, tá? Esse número não é diferente entre nós. Não é diferente entre nós. Aí você sabe o que significa pornografia? A palavra pornografia significa o seguinte: porno, imoralidade, né? Grafia, escrever. Escrever sobre moralidade. Para os nossos dias, é tudo aquilo que é posto para você e para mim que nos leva à imoralidade. E interessante, meus amados irmãos, a pornografia mata pessoas. A pornografia, meus irmãos, tira o nosso amor pela igreja, por oração, por leitura da palavra. E a coisa pior que a pornografia pode fazer numa mente humana, sabe o que é? Colocar na mente dessa pessoa que não há mais salvação para ele, que não há mais jeito para ele. E isso talvez muitas vezes não é tratado dentro das nossas igrejas. E existe. Camarada, smartphone perdido dentro da igreja com Bíblia na mão, às vezes no quarto lá, o pai, meu filho não sai para canto nenhum, mas olha onde ele está. Perdido dentro da igreja, ele não está no mundo, mas o mundo já entrou nele há tempo. E isso é um grande mal. E Davi está dizendo, eu não vou pôr meus olhos nessas coisas. Claro que no tempo dele já existia, claro, a pornografia é antiga, irmãos. É desde o tempo dos cananeus. Os arqueólogos dizem que quando Jericó foi destruída, tirando aqueles entulhos lá de Jericó, já existia nas paredes do templo grafias, desenhos indecorosos. Veja que coisa terrível. Aí você está dizendo, pastor, o que é que Davi está me ensinando aqui? No verso 3, eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Em vez de nós olharmos esses lixos, nós devemos colocar os nossos olhos em alvos santos e procurar alcançá-los. Veja que coisa assim interessante. O príncipe dos pregadores era Charles Spurgeon. Ele dizia ele disse uma frase que eu guardei no meu coração. Ele diz o seguinte: o ódio ao pecado é uma boa sentinela para a porta da virtude. O ódio ao pecado é uma boa sentinela para a porta da virtude. E Davi diz no verso 3, eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E ele continua no verso 3 dizendo o seguinte, eu detesto, a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. O que ele está dizendo aqui? Literalmente ele está dizendo o seguinte aqui: eu não ando nem me aconselho com pessoas tortas, com pessoas pervertidas. Posso lhe fazer uma pergunta aqui? Responda para você mesmo. Quem são os seus conselheiros?
Quais são as pessoas que lhe influenciam? Davi está dizendo o seguinte: eu não, longe de mim, detesto a conduta dos que se desviam. Em outras palavras, que tipo de entretenimento você tem permitido na sua casa? Quem tem lhe aconselhado? O justo ou o torto? Quem tem formado o caráter dos seus filhos? Quem? Há um provérbio, não precisa abrir, eu vou citá-lo, Provérbios 20:18, diz o seguinte: os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com o prudente. Você quer que seu casamento caminhe? Quer? Tome conselhos com pessoas espirituais. Você quer que seus filhos caminhem bem? Procure orientação com quem tem a orientação de Deus para lhe dar. A W. Tozer dizia o seguinte: nunca escute um homem que não escuta Deus. Nunca escute um homem que não escuta Deus. Interessante que quem aplica e escuta esse conselho aqui, né, com certeza, se prepara para a vida. Meus queridos, a vida é um desafio. Viver nesse mundo caído é difícil. E se nós começarmos a tomar conselhos com pessoas tortas, com pessoas, irmãos, pervertidas, meu querido, nós vamos perder nosso casamento. Você vai perder seus filhos. Você vai perder seu nome. Eu lhe pergunto algo aqui. Humanamente falando, há algo para você mais divino, mais importante do que sua família e seu nome? Não há. Não há. E como eu mantenho isso? Davi está dizendo aqui: não entrando em conluio com essas pessoas assim tortas, né, pervertidas. Isso é interessante demais, irmãos. Verso 4. Olha o que ele diz no verso 4: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Meus irmãos, quando nossos pais caíram lá no Éden, todos nós viramos escravos do pecado. Nós somos seres caídos, né? Existe um monstro dentro de cada um de nós chamado pecado. Mas interessante, aquele que morreu na cruz deu a mim e a você uma nova natureza. Nós fomos regenerados pelo poder dele. Contudo, nós ainda temos dentro de nós um homem não regenerado, que precisa ser crucificado todos os dias. Essa é a grande realidade. E Davi está fazendo exatamente isso aqui. Olha. Verso 4: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ou seja, Senhor, eu preciso guardar meu coração. Senhor, eu preciso proteger o meu coração. Por que ele usa esse termo aqui, que não quer conhecer o mal? Interessante que na Bíblia, coração fala sempre sobre a sede das nossas emoções. Você sabia disso? É no nosso coração que estão as nossas emoções. Se essa fonte for limpa, ou seja, se o nosso coração for regenerado, o que vai jorrar dele? O que você busca em uma fonte limpa? Água limpa, é ou não é? Mas o que você pode tirar de uma fonte poluída? Água poluída. Então, meus amados irmãos que estão aqui nessa noite, um teste para nós. Se seus olhos vão dizer algo a você, seus olhos vão buscar aquilo que está no seu coração. Para onde você tem olhado? Para onde eu tenho olhado? Se teus olhos forem bons, não é Jesus que diz? Toda a tua alma será boa, não é verdade? Todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será bom. Os seus olhos dizem o que está no seu coração. Para onde você tem olhado? Outra coisa interessante aqui: sua boca é o maior aferidor de que você foi salvo.
Porque da sua boca fala o reservatório do seu coração. O que você diz, o que você expressa, fala muito acerca do que você é, do que está no seu coração, dessa fonte que é o seu coração. Os seus olhos dizem isso, mas sua boca também. Para onde você vai? Quem são suas amizades? Por quê, pastor? Porque o nosso coração é o nosso GPS. Seu coração vai lhe inclinar para aquilo que ele está cheio disso. Se você é uma pessoa que adora os pervertidos, que adora os tortos, você vai estar lá, embora que escondido, mas você vai estar. Você vai estar. Né? Mas se seu coração for limpo, por mais que doa, você vai tirar a amizade que não glorifica a Deus. Você vai tirar pessoas que não somam na sua vida, não estão mandando se intrigar. Estou dizendo o seguinte: não serve como conselheiro. Os caminhos deles não servem como exemplo. Davi está dizendo exatamente isso. Longe de mim, Senhor, o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Deixa eu dizer algo aqui para você. Se você é pai, você já teve essa experiência. A primeira vez que você vai ensinar a lição de casa do seu filho, e você pede para que ele faça a letra A, vai ficar horrível a primeira letra A do nosso filho. Não é verdade? Mas com 2, 3 anos depois que ele passa a ser alfabetizado, aquela letra A vai melhorando. A cada dia vai melhorando. Até ele fazer uma letra A, o quê? Bonita. Assim é a nossa vida cristã. A gente começa capenga, a gente começa, irmãos, dando muita tropeçada, e vamos tropeçar enquanto estivermos aqui. Só que a vida cristã é uma vida de crescimento. O que você fazia de mal há 2 anos atrás, você não faz mais hoje. Porque você tem sabedoria, porque você tem discernimento, porque houve crescimento na sua vida. Portanto, o alvo de Deus para a nossa vida não é a perfeição a ponto da gente não pecar, mas é o amadurecimento. Há pessoas que não amadurecem, irmãos. Aí você se questiona: pastor, não amadurece. Há pessoas que não abandonam o pecado. Não abandonam por quê, meu irmão? Eu entendo assim: se uma pessoa peca deliberadamente, essa pessoa nunca foi alcançada por Deus. Nunca foi alcançada por Deus. Jamais. Jamais. A gente falha, a gente peca por pensamento, por ações, mas a maior prova de que você é salvo, sabe qual é? Se você luta contra isso. Eu não vou fazer. Eu sou um velho, eu tenho 56 anos. Eu estava no Atacadão, sei nem onde é o Atacadão aqui. Fui tirar um dinheiro para minha mãe, no caixa eletrônico, 8 horas da noite. Quando eu estava tirando dinheiro, chegou uma jovem de 18 anos. Não tinha mais do que isso. Simplesmente linda. Linda. E eu tive que sair do Atacadão corrido. Tanto aquela jovem me assediou. É porque eu sou lindo, maravilhoso? Hein? É porque há uma coisa que o diabo está fazendo dia e noite na minha vida e na sua, tentando destruir nossa vida, tentando destruir nosso casamento. Não pense que o diabo está preocupado em você perder a vida. Tá não, o diabo está preocupado se você perde seu testemunho. É mesmo. Porque quando a gente perde um testemunho, irmão, a gente não tem mais caráter para testemunhar. Veja bem que cilada diabólica. Ela não é. Longe de mim o coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Davi diz: eu tomo decisões, Senhor, para não pecar, embora muitas vezes meu coração queira. Vale para todos nós que estamos aqui, irmão. Aleluia. Ei, você sabe o que eu quero receber? 15 mil reais de oferta. Eu recebi 15 mil reais de oferta. Não é um milagre, irmão? É um milagre. E o cara disse: é para a igreja. Quando o rapaz saiu, o diabo começou na minha mente: não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo. Teu carro está só o bagaço. Fica para tu. Você está entendendo? Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Senhor, isso não me pertence. Quais são os assédios que você tem vivido? O que Satanás tem colocado em sua mão, que
você sabe que é ilícito. Tirou de doido não. Você sabe que é ilícito. E você está envolvido com isso. Está envolvido com isso. Ei, é interessante, né? Elias disse uma vez o seguinte: até quando você vai cochear entre dois senhores? Se Deus é Deus, adore-o. Se Baal é Deus, adore. Decida hoje. A igreja de Laodiceia é dito o quê? Ou você é quente ou é frio. Você só não pode ser morno, ficar em cima do muro, porque ficar em cima do muro é do diabo. Decida-se. Longe de mim, Senhor, o coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Isso é declaração de quem teme o Senhor, irmãos. Não é de quem, irmãos, é perfeito, não é de quem teme. É de quem luta. Sabe? Luta contra esse monstro que está dentro de nós chamado pecado. Eu sei que você está doido para lanchar, mas eu termino já. Verso 5. Verso 5. Interessante aqui, né? Do verso 5 ao verso 8, ele vai dizer que integridade cristã se revela nos nossos companheiros. Interessante que minha mãe dizia uma coisa que eu nunca esqueço. Aliás, diz que ela ainda é viva, né? Minha mãe tem 96 anos. Minha mãe sempre diz o seguinte: cada panela procura o seu texto. Na verdade, ou seja, cada panela tem a sua tampa. Dá certinho. Assim também é na vida cristã. Integridade cristã se revela nos nossos companheiros, com quem a gente anda. Olha que decisão Davi toma. Verso 5 ao verso 8, que a gente encerra. Verso 5. Aos que as escondidas caluniam o próximo, a esse destruirei. Não vou andar com ele. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportará. Pare um pouquinho aqui nesse verso 5. Você está vendo aqui a partir do verso 5 que Davi, é como se Davi reunisse a família dele e dissesse o seguinte: olha, nós já temos relacionamento com Deus, porque eu canto a bondade de Deus aqui dentro de casa. Davi reúne a família dele e diz: eu já olhei aqui para dentro de casa, no verso 3, eu não vou pôr coisas injustas dentro do meu lar. É como se ele estivesse dizendo isso aqui. Eu já olhei para cima, vida com Deus está acertada. Já olhei para dentro da minha casa, não tem coisas injustas dentro da minha casa. Agora, nós vamos olhar ao nosso redor. É o que Davi está dizendo. Em que sentido? Em que sentido? Ele dizendo à esposa dele, eu creio, não é os filhos. Nós vamos nos cercar de quem? Quem vai dar conselho a mim e a você? Quem vai dar conselho a você e a sua esposa? Quem vai dar conselho a seus filhos? Quem? E Davi vai dizer a partir do verso 5, com quem nós devemos e não devemos nos associar. Eu faço uma reflexão aqui a você nessa noite. Meus amados irmãos, por que essa avaliação sua é importante? Com quem você vai se relacionar ou não? Por quê? Abre seus ouvidos, por gentileza. As amizades, elas têm a capacidade de nos aperfeiçoar, mas também de nos destruir. Alguém já disse o seguinte: um amigo é bom, 2 é muito bom, e 3 é difícil demais. Amigo. Estou falando em colega não, nem seguidor de Instagram, nem seguidor de Facebook não, viu? Estou falando em amigo. Amigo virtual, estou falando disso não. Estou falando em amigo. Aquele que você dá as costas e ele lhe defende. É aquele que lhe defende em público e lhe repreende em particular. Esse é o amigo. Que chora quando você está chorando, mas se alegra quando você está bem. Esse é um amigo. 1 é bom, 2 é muito bom. Era para 3 ser bom demais, né? Mas 3 é difícil demais. A gente conta no dedo. É mesmo. Não é verdade? É verdade. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o homem de Deus, ele é conhecido não somente por aquilo de que ele foge, mas também por aquilo que ele coloca como alvo na vida dele. Como alvo na vida dele. Perfeição, irmãos, é impossível aqui na terra, mas deve ser o nosso alvo.
Que pessoas de que comportamento você deve evitar? Olhe para o verso 5. Ao que as escondidas calunia o próximo. A esse o quê? Destruir. Sabe por que eu vou dizer aqui a você isso? Porque o caluniador, ele é um assassino de reputação. Ele é um espalhador de contenda entre os irmãos. Ele joga lama naquilo que nós temos de mais importante, o nosso nome, e espalha boataria. Né? Aí Davi está dizendo, não ande com esse tipo de gente. Não tenha esse tipo de gente como conselheiro seu. Por quê? Porque ele mina a sua família. Ele mina a igreja. Ele destrói ministérios. Ele destrói amizades. Ele destrói família. Ele destrói casamento. O caluniador. Davi diz, com esse eu não quero conversa. Segundo, o soberbo. Eita. Não é não? Verso 5. Aos que as escondidas caluniam o próximo, esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, o quê? Não o suportarei. Interessante, você conhece a pessoa orgulhosa. Aquele que, né, ele anda de nariz empinado. Conhece pessoas assim, que às vezes não diz nenhuma palavra, mas a maneira como ele olha para você, já lhe mata. Né? Já diz para você, tu não vale um centavo. E você fica encolhidinho, meu Deus, o que é isso, né? Aí Davi diz, com esse tipo de gente, eu não vou me acompanhar. Meu irmão, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele fosse perfeito, ele não era. Mas para onde Deus mandava ele olhar, ele olhava, ele estava sempre disponível. Embora falhasse, é verdade. O que Davi está dizendo aqui? Senhor, eu quero me contentar com o que eu tenho. Eu quero ser feliz, Senhor, no lar onde eu tenho, com a esposa que tu me deste, com os filhos que tu me deste, com o salário que eu tenho ganhado. Você é contente? Será que hoje à noite você pode dizer o que está escrito no Salmo 23, verso 1? O Senhor é o meu pastor, o quê? Nada me faltará. Nada me faltará significa eu estou plenamente satisfeito nele. Aleluia. Né? Então Davi está dizendo, eu não vou ficar um camarada soberbo, nem vou andar com ele. Por quê? Por quê? Porque Deus rejeita esse tipo de pessoa, irmãos. Que coisa maravilhosa ele está dizendo aqui. Né? Há um salmo dele mesmo que eu acho lindo demais. Eu vou abrir e vou falar para você, e aí, rapidamente a gente vai para o final. Salmo 131. Ele diz o seguinte, olha ele dizendo como era o coração dele. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse Salmo 131, ele foi escrito quando Davi estava prestes a ser rei sobre Israel. Interessante que começou um burburinho no meu dizendo o seguinte, Davi vai tomar teu trono, Saulo. Tem cuidado que Davi está de olho no teu trono, Saulo. Não é? Vocês lembram, vocês sabem da história. Davi ia para as batalhas, matava 10 milhares. Saul ia para a batalha, só matava milhares. E as mulheres começaram a cantar. Davi mata 10 milhares, Saul só mata o quê? Alguns milhares. Começou a ter no coração de Davi, de Saul, perdão, inveja. E os babões de Saul chegavam para ele e diziam, Davi vai tomar tua coroa, Davi vai tomar teu trono. Aí Davi escreve esse salmo, não para Saul, mas para Deus. E diz o seguinte, Deus, não é orgulhoso o meu coração. E eu nunca olhei para ninguém, Senhor, de nariz empinado. O que é que ele está dizendo? Eu nunca pensei no peso da coroa de Saul. Eu nunca invejei o rebanho de Saul. Eu estou satisfeito, Senhor, em ser um simples pastor de ovelhas magricelas aqui. Eu estou tranquilo. Por quê? Porque assim como uma criança se acalma nos braços da mãe, quem é mãe e quem é pai que está aqui sabe disso. Quando dá meia-noite, que um filho recém-nascido está com sono, está com fome, ele lhe chama? Não. Ele bota para chorar. Chora, a mãe pega ele, né? Quando dá o peito a ele, o que é que o menino faz? Mama, até escangotar para trás, né? Ele fica o quê?
satisfeito, protegido, seguro no braço da mãe. Davi está dizendo: assim é minha alma em ti, Senhor. Assim, eu descanso totalmente nos teus braços. Eu não preciso da coroa de Saul, eu não preciso do rebanho de Saul, eu não preciso das mulheres de Saul, eu não preciso dos milhares de escravos de Saul. Senhor, eu sou satisfeito em ti. Ô glória. A soberba, meu irmão, precede a ruína. A soberba precede a ruína. Talvez você esteja colocando bico demais para tentar dar à sua família casa melhor, carro melhor, presente melhor. Eu quero dizer algo aqui para você: seu filho não precisa de presente, seu filho precisa de presença. Amém. Há muitas pessoas que são muito famosas dos portões para fora, mas estão perdendo a batalha dentro de casa porque não consegue ser pai, não consegue ser marido, né? É muita glória lá fora e pouca unção dentro de casa. Davi diz: eu não sou assim, Senhor, nem vou andar com esse tipo de gente. Verso 7: não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. O que é que Davi está dizendo aqui? Eu não permitirei, Senhor, que pessoas que não te conheçam oriente, exorte, seja tido como um modelo por minha família. Porque se for assim, nós vamos nos desviar. Está dizendo exatamente isso aqui no verso 7. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Deixa eu dizer aqui uma coisa aqui a você. Nessa noite a gente já está partindo para o final. Por que você deve tomar essa decisão do verso 7? Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Por quê? Liderar é influência, irmãos. Ninguém lidera sem influenciar. Não existe nenhum pai que esteja aqui nessa noite que você não influencie seu filho. Nenhum. Ou você influencia para o bem, ou você influencia para o mal. Liderança nunca é neutra. E Davi diz o seguinte: Senhor, não permita que dentro da minha casa seja uma casa fraudulenta, que eu permita o pecado de boca calada, eu veja o pecado e me cale. Não permita que eu faça isso, que eu faça vistas grossas para o que está acontecendo de errado dentro da minha casa. Eu não posso me calar. E ele diz outra coisa interessante, né? O que fala mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Olha, homens casados que estão aqui nessa noite, nenhum casamento sobrevive sem confiança. Nenhum. Deixa eu dar um conselho aqui nessa noite. Nós que somos casados, nosso celular não pode ser só nosso. Tem que ser compartilhado com a nossa esposa. Seu celular, seus filhos têm que ver, podem ver. Seu celular, seus pais podem ver. É dessa maneira. Nosso celular deve ser um livro aberto. Por quê? Porque isso nos ajuda. Todos nós que estamos aqui, a partir da minha vida, eu tenho que prestar conta a alguém. Todo relacionamento, seja entre os cônjuges, seja entre pais e filhos, seja entre filhos e pais, ele está baseado em uma única palavra: confiança. Se sua vida, irmãos, tem pontos, sabe aquele pecado de estimação? Aquele pecado que todo mundo não vê, só você. Você leva ele para onde vai. É exatamente esse tipo de pecado que está lhe matando. Está lhe matando. Eu acompanho um caso de um amigo de ministério. Uma igreja próspera, cara com uma família linda,
esposa, alguns filhos, não vou dizer o número, empresário. Ele começou a ver vídeo pornográfico. 30 dias depois de ver vídeo pornográfico, perdeu o interesse pela esposa. Fez um quarto, equipado de todo equipamento eletrônico, para exclusivamente 24 horas por dia ver vídeo pornográfico. Abandonou a família, abandonou o ministério, abandonou a empresa, vivia 24 horas vendo esse lixo. Sabe o que aconteceu com esse homem? Morreu dessa maneira. Eu me comprometi juntamente com outro pastor amigo de ir lá orar por ele. Ele disse: eu não quero. Minha vida agora é essa. Ô meu irmão, por que isso acontece conosco? Porque a gente baixa a guarda. Porque a gente deixa de prestar contas da nossa vida a alguém. Sabe qual é o clamor de Deus aqui nessa noite? Há pessoas aqui, nesse recinto aqui, com coisas escondidas, detestáveis. O clamor de Deus para você hoje, sabe qual é? Se arrependa, vá a seu pastor, fale com ele, abra seu coração, peça ajuda. Peça ajuda. Eu não vim aqui para brincar não, irmãos. Pode não me chamar mais, amém. Mas o clamor de Deus nessa noite é esse aqui. Glória a Deus. Ajuste suas contas. Está ali o pastor da igreja, vá a ele. E diga: eu quero me confessar. Eu quero que Deus me perdoe, me ajude. Meu ponto fraco é esse. Me ajude. Eu sei que depois de uma palavra dessa não dá nem vontade de lanchar. Mas é o que Deus tem para nós hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou finalizar. Verso 8. Manhã após manhã, ou seja, todo dia, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Que alusão Davi está fazendo? Davi não está dizendo que ele, na espada dele, vai matar todo mundo, não. Davi está dizendo aqui que o que acontecerá no dia do juízo. Há 2.700 anos atrás, esse homem de Deus está prevendo exatamente o dia do juízo. Né? O dia do juízo. Ô meu irmão, últimos conselhos aqui para nós nessa noite. A Bíblia nunca nos chamou para cultuar o nosso corpo. A Bíblia sempre nos chamou a cultuar a Deus através do nosso corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Glória. E haverá um dia onde Deus chamará todos nós para prestarmos conta diante dele do que nós fizemos. Como seu corpo pode tornar-se um sacrifício vivo, como diz Romanos 12, 1 e 2. Deixe que seu olho não veja o mal. Ele vai pedir para isso. Lute contra isso. Lute contra isso. Permita que sua língua não fale nada vergonhoso. Não permita. Como você ganha isso? Controlando a sua língua com o Espírito Santo de Deus. Quando der vontade, uma fofoca, saia. Vai embora. Terceiro, permita que sua mão, não permita que sua mão nunca faça nada ilegal. Quando nós começarmos a fazer isso, com certeza nós prestaremos a Deus um culto racional. Não vivamos pela forma desse mundo, mas segundo a direção do nosso Deus. Renova a sua mente, para que o seu corpo seja sempre um sacrifício que? Vivo diante do Senhor. Meus amados irmãos, deixe-me terminar com uma historiazinha. Logo que eu me converti, eu disse: Senhor, é impossível parar de beber. Se você abrisse uma cerveja a 30 metros, eu dizia que marca era. Se era Brahma, se era Skol, se era Heineken. No meu tempo ainda tinha Malto 90, vocês me tomaram, eu tomei muita. Eu sabia pelo cheiro. Né? E quantas vezes no início da minha fé, eu não fui chorando, para a casa de um pastor no mutirão para ele orar por mim. Porque o meu corpo pedia para voltar para o adultério. Pedia para voltar para a bebida.
E aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus oravam por mim e diziam, vai em paz. E eu vim em paz, mas no outro dia, de novo. E eu voltava de novo, eu disse, Senhor, até quando? Até quando isso vai acontecer? E um dia, eu vi um louvor de J. Neto. Lembro como no início da minha fé, tinha 3 vezes de conversa. Deus me tomou na minha casa, eu chorei de 1h da tarde até 5. E o Espírito Santo só me disse o seguinte, a partir de hoje, vai ser diferente. Aleluia. Deixa eu dizer algo aqui a você. Eu não sei pelo que você tem passado, mas eu vou contar uma historinha aqui a você. O pastor pegou um avião do Rio para São Paulo. E quando chegou no meio da viagem, a aeronave começou a balançar. E o piloto disse o seguinte, coloque as máscaras. Nós vamos passar por um grande nevoeiro. Estamos correndo perigo. E todo mundo ficou apreensivo, colocou as máscaras. E o pastor era a primeira vez que viajava de avião. E disse, meu Deus, e agora? E começou a tremer, tremer, tremer. O que chamou a atenção daquele pastor? Uma criancinha que brincava com um brinquedo sem máscara, sem cinto, sem nada. Aí o pastor disse, o que é que esse menino tem que eu não tenho? É mais crente do que eu. Bateu assim no menino e disse, querido, põe a máscara, põe um cinto. Por que você não faz isso? O avião vai cair. Por que você confia tanto que esse avião não vai cair? O menino olhou para ele e disse, sabe por quê? O piloto é o meu pai. Aleluia. Glória a Jesus. Porque é possível eu e você ser ímpio aqui na terra. Porque aquele que nos chamou é o seu pai. É o meu pai. E a sua vida está na mão dele. Que Deus o abençoe nessa noite em nome de Jesus. Já sou crucificado com Cristo. Agora